Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre missão vicentina. E quando falamos de missão, lembramos de vocação. E para nós, vocação é um chamado de Deus. É dom, é graça, é o chamado para fazer algo para cumprir uma missão. Todo missionário vocacionado é eleito por Deus a seguir os seus passos e os passos de Jesus Cristo. Vem e segue-me. Vem é chamado. É um convite pessoal dirigido por Deus. Segue é missão. É o seguimento da prática de Jesus. É iniciativa gratuita que impulsiona o interior de cada pessoa. A resposta ao plano de Deus, do amor de Deus. Missão é experimentar a presença de Deus na sua própria vida, valorizando, criando condições para que os pobres e excluídos se tornem sujeitos do processo de libertação e encontro com a palavra de Deus, acolhendo como Jesus acolhia e tendo os mesmos sentimentos que Jesus tinha e seguindo o seu caminho. A exemplo de São Vicente e Frederico Zanan, que nos deixou esse carisma, amar e servir o Cristo na pessoa dos pobres, devemos compreender e entender que a verdadeira missão vicentina hoje está na promoção social e espiritual. Atualmente vivemos em um mundo em que nem sempre a pobreza é material. Muitas das vezes a pobreza é espiritual. Quantas famílias assistidas vivem espiritualmente desorganizadas, sem o matrimônio, batismo, crisma, sem realmente a fé? Devemos defender os direitos deles à saúde, educação, lazer, moradia e até o transporte, para que eles possam viver com maior dignidade humana. O missionário vicentino é chamado a ser porta-voz na palavra de Deus para com os pobres, uma pessoa de oração e tornando-se fermento no meio daqueles que estão sem a fé, tendo os mesmos anseios, as mesmas preocupações, alegrias e sonhos de quem luta e acredita num mundo melhor. Devemos hoje, em missão, trabalhar sobre 3 fundamentos que são dogmáticos segundo Vicente de Paulo. O primeiro fundamento é a visão cristológica. Cristo como missionário dos pobres. Ele não se contentou apenas em pregar, ele os serviu. E para Vicente, Jesus Cristo veio a esse mundo para resgatar o ser humano da lei e conceder-lhe a liberdade. A segunda seria a visão antropológica. Vicente de Paulo preocupava-se com o ser humano, na qual devemos julgar segundo o seu exterior. Já na terceira, a igreja, para Vicente de Paulo, deveria ser uma igreja missionária, para transmitir a boa nova a todas as pessoas, principalmente aos pobres. E para concretizar esses objetivos, Vicente fundou uma congregação de sacerdotes, cujo fim era evangelizar os pobres, por meio de pregações e de missões nos campos, a qual chamou de Congregação da Missão. O nosso fundador, Frederico Zanan, até o presente momento, está entre as pessoas que mais se aproximaram da espiritualidade e da ação social de Vicente de Paulo em favor dos pobres. Como ele mesmo dizia em suas cartas, é preciso imitar Jesus Cristo quando ele pregava o Evangelho. Vamos aos pobres. E ainda, pobres, vocês são nossos senhores e nós sempre seremos vossos servidores. Não sabemos amar a Deus de outra maneira. Amamos a Deus nas vossas pessoas. A Sociedade de São Vicente de Paulo, com todos os membros, sente com a Igreja as novas dimensões da solidariedade universal. Os obstáculos gerados pelas injustiças sociais, as misérias da fome, os sofrimentos do subdesenvolvimento fazem parte da vida dos vicentinos e os interpelam em todos os continentes. Por isso, o missionário vicentino deve ser conhecedor do carisma e da espiritualidade vicentina. Entusiasmado pelo serviço aos pobres, deve transmitir a riqueza dos seus conhecimentos e de suas vivências.
deve criar e manter um bom relacionamento com o povo, sem nunca perder o foco da vocação vicentina, que é o amor e o serviço aos pobres. Por isso, há a necessidade de despertar em todos que a missão vicentina que foi confiada à Sociedade de São Vicente de Paulo é mais que estar presente em reuniões e eventos, ou em arrecadação e a distribuição de alimentos. A missão confiada à Sociedade de São Vicente de Paulo é, sobretudo, a presença ativa e operante no meio dos pobres, em contato com eles, tendo proximidade e amor efetivo. O contato com o pobre não é apenas o contato com alguém que precisa de ajuda, mas para nós, vicentinos, a espiritualidade é o contato e aproximação de Jesus Cristo na pessoa do pobre. Este sim é o diferencial e um ponto entre muitos que se tem na espiritualidade vicentina. Hoje temos 10 mandamentos para os missionários. São eles: o primeiro, ter humildade para servir e acolher a todos sem nenhuma distinção. O segundo é ter disponibilidade para estar sempre a serviço do reino de Deus. O terceiro, ter despojamento para servir a Deus e aos irmãos, confiando sempre na providência divina. 4. Ter força espiritual por meio de uma vida de oração. 5. Ter coragem e confiança em Deus diante de todos os desafios para anunciar o Evangelho, denunciando as injustiças e vencendo todos os tipos de males que o oprimem. 6. Buscar sempre a inspiração de Deus, levar o amor, o carinho, a paz, o perdão e a reconciliação. 7. Ter clareza e sabedoria de Deus no agir, no falar, lembrando sempre as atitudes, ações e palavras de Jesus. 8. Ter solidariedade e companheirismo para integrar-se com as demais pessoas no serviço e na evangelização dos pobres. 9. Ter profunda comunhão com Deus, para que o testemunho dele seja verdadeiro e coerente. 10. Reconhecer a grandeza de Deus e se alegrar pelo valor e dons que ele dá a cada um. E lembre-se sempre, ser missionário vicentino não é percorrer grandes distâncias, ir em outros continentes, ficar dias e dias fora de casa, mas é a difícil viagem de sair de si e ir ao encontro do outro, do diferente, ir ao encontro dos pobres, os preferidos de Jesus Cristo. E finalizo aqui deixando algumas perguntas para vocês refletirem. Como eu posso ser missionário vicentino em minha casa, no meu trabalho e na minha comunidade onde vivo? Estou pronto para assumir o papel de missionário vicentino? Estou sendo missionário vicentino na minha conferência? Como sou missionário vicentino nas visitas semanais aos meus assistidos? É isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.